Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Brentano, coordenadora do Currículo Internacional Bilíngue da INH, e hoje eu tenho duas convidadas muito especiais aqui. Eu pensei nesse podcast para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre a prática das crianças, sobre como acontece isso no dia a dia. Porque muitas famílias têm dúvida, muitos professores que não trabalham na INH também querem saber como que funciona, né, esse dia a dia das crianças na escola, o quanto que eles crescem dentro desse desenvolvimento. Então, por quê? Porque vocês sabem que a INH em si, já há mais de 20 anos, trabalha com currículo bilíngue consagrado na cidade, muito respeitado na região, porque isso é do nosso DNA. Sempre estar à frente, trazendo novidades. E nos últimos 3 anos a gente começou a pensar como que a gente poderia qualificar ainda mais o nosso currículo. Então nós já éramos bilíngues e agora nos tornamos internacionais bilíngues. E nada melhor do que convidar pessoas que trabalham com as crianças na educação infantil para falar um pouquinho dessa prática, né? Então, eu trouxe aqui a Amanda Escobar, que é teacher na INH já há bastante tempo. E eu vou contar uma coisa para vocês. A Amanda era aluna do currículo bilíngue da INH. E ela é tão qualificada, tão bilíngue, que agora ela é nossa teacher também. E a Lúcia Persch, que também trabalha na INH há bastante tempo. Ela é professora de língua materna, tem uma vasta experiência com as crianças pequenas. As crianças amam ter aula com ela, elas são das nossas 2 unidades. Então, a Amanda representando o Pindorama e a Lúcia representando o Oswaldo Cruz. E por que eu convidei uma professora de inglês e uma de língua materna? Porque é isso que eu sempre falo. Currículo bilíngue são as línguas que permeiam o currículo, não é uma língua só, né? São todas. Então a gente tem que entender como que esse desenvolvimento das crianças acontece de forma integral, ou seja, em ambas as línguas, certo? Então eu preparei assim algumas perguntas para fazer para elas aqui, para elas contarem para a gente um pouquinho desse dia a dia, dessa rotina. E a primeira pergunta, então, que eu trouxe para elas é: como que vocês percebem na prática a diferença após o aumento da carga horária de inglês na educação infantil, já que tivemos aumento do tempo das crianças na escola, aumento dos tempos em inglês na escola, um currículo internacional. Contem um pouquinho sobre essas diferenças com esse aumento de carga horária. Essa exposição constante, então, das crianças, né, diariamente com a língua inglesa foi maravilhoso. Hoje a gente percebe, assim, que a teacher, ela está em todos os momentos com as crianças, né? No brinquedo livre, no pátio, que também são momentos onde eles têm muitos aprendizados, onde eles aprendem muito, né? Não só em propostas, no lanche, na chegada, na saída, né, em vários momentos durante a tarde. Ela consegue participar de todos esses momentos, né? O que antes não ocorria, né? Hoje, então, é a tarde toda. Ela tem essa rotina das crianças diariamente, né? Então, anteriormente, o nível 2 e 3, eles tinham 5 períodos semanais em língua inglesa. E agora, com o currículo internacional bilíngue, a gente cresce para praticamente 50% das vivências semanais em língua inglesa. Então, essa compreensão oral e produção oral das crianças está vindo de forma bem mais espontânea e muito mais rápido. Coisas que antes a gente demorava quase que ao longo do ano para perceber, eles já produzindo, eles compreendendo. Agora, no primeiro semestre, no início do ano, eles já estavam nos dando respostas em relação a orientações da rotina, como let's wash your hands, get your water bottle, let's change your diaper. E isso, no início do ano, eles já nos dão respostas através das ações deles, que eles mostram que estão compreendendo, e também produzindo em inglês de forma espontânea, falando em inglês. Isso é muito bonito de ver. É verdade, é verdade. Esse aprimoramento, né, tá sendo mais rápido, né, desse novo idioma para eles, né. Ótimo, porque elas estão trazendo aqui sobre a prática, mas é importante trazer para os pais também o que muda de um currículo bilíngue para um currículo internacional bilíngue, né? Então, o que acontece? Além desse aumento de carga horária, para dar conta de um currículo bem mais consistente, porque agora nós temos então a chancela da Cambridge International para rodar um currículo internacional, ou seja, um currículo que é chancelado em outros países e, portanto, aplicado em outros países também. E o que acontece, a gente acomodou, né, meninas, este currículo internacional, onde a gente foi olhar para todas as competências que a gente já tinha, né, bilíngues em inglês, em português, e a gente ainda
acrescentou, a gente deu muito mais, então por isso eles têm mais carga horária, e é isso que as meninas estão falando, eles estão usando todo dia, né, Lúcia? Eles estão usando mais, né, Amanda? Eles estão conseguindo ter um vocabulário maior, porque como a Amanda disse, pulando de 5 períodos para 50% em cada língua, o input, que a gente costuma dizer, né, na linguagem, que é o insumo que eles recebem diariamente, é muito maior. Então, sendo maior, é claro que eles vão falar muito mais, né, interagir muito mais. Bom, e aí vocês podiam trazer para nós um pouco de exemplo, assim, quais são essas mudanças no comportamento das crianças no dia a dia, nessa comunicação entre eles e com as teachers? Contem pra gente, porque as famílias adoram saber sobre isso, né? Como é que isso acontece na prática? Isso é de forma muito espontânea, muito natural, né? Eles respondem, assim, a comandos da língua materna e língua inglesa, né? Com palavras, pequenas frases, mas de forma muito natural, muito espontâneo, né? Eles não diferenciam, assim, diferente da professora que está ali naquele momento, isso vem muito natural, se é a professora da língua materna ou da língua inglesa, né? E vem essas palavrinhas, né, no inglês, naturalmente. Então, Lu, com a tua pergunta, eu logo pensei num exemplo bem recente desse ano, que com uma turma de nível 2, que as crianças têm entre 2 e 3 anos, nós fizemos uma Shape Walk, que é algo proposto por Cambridge. Então, foi uma proposta dessa chancela de Cambridge que a gente adaptou, então, para a nossa turma de nível 2, que era uma caminhada pela escola procurando as formas geométricas. Então, a gente estava observando os objetos que a gente encontrava, em alguns momentos partia de mim, da teacher, né? Então, de repente, um aluno espontaneamente aponta e fala, "Look, square!" Espontaneamente, de forma natural, ele trouxe essa frase em inglês para nos mostrar para os colegas, mostrar para mim que ele tinha achado a forma geométrica, que era o objetivo da nossa atividade, e também usou a língua inglesa de forma natural para apresentar isso, né? E foi muito lindo. A teacher aqui ficou encantada, começou a pular de alegria, mas isso, né? O currículo internacional bilíngue é isso, é eles de forma espontânea, eles no cotidiano, vivendo a língua inglesa. Né? Eu acho ótimo que tu trouxeste esse exemplo, porque eu posso pegar um gancho bem importante aqui, que é aquilo que a gente sempre fala, os pais têm muita dúvida, assim, quando que eles vão começar a falar inglês, né? Quando que eles vão trazer as coisas para casa? O que acontece? Dentro desse processo de aprendizado, a criança tem um tempo em que ela absorve muitas coisas do ambiente, tem um tempo que a gente chama que é o intake, que é quando ele está processando aquelas informações, e tem um momento quando ela se sente apta a começar a produzir enunciados, frases, né, e responder em língua adicional. O que acontece? Quando a carga horária é pequena, às vezes isso leva um tempo a mais para acontecer. Mas quando a carga horária é intensa, como essa que a gente está vendo agora, né, de 50% na língua adicional, o que acontece? Vem mais rápido, que é isso que a Amanda está dizendo, porque a gente sempre viu as crianças falando inglês, mas eles levavam um tempo maior, não é, Amanda? E agora eles já estão no nível 2 ali, 2 aninhos, começou o ano e eles já estão querendo falar inglês. Por quê? Porque isso é algo diário, eles estão imersos na língua, né? Isso faz toda a diferença. E esse retorno das famílias tem sido bem positivo também. Há umas semanas atrás, uma mãe veio ao meu encontro e falou, teacher, eu acho que vocês falaram sobre os tamanhos na escola, né? E eu, sim, a gente contou uma história, fez essa relação, e ela, sim, a minha filha tem falado big, small, caracterizado várias coisas em casa, e eu pensei que isso estava vindo da escola e fiquei super feliz, então a mãe trouxe esse retorno e é muito legal ver as famílias percebendo isso também, e elas dando continuidade, né? Tendo essa parceria da escola e da família. Eles brincam em casa e estão cantando uma música na língua inglesa, né? Eles trazem também assim, e do nada eles estão cantando, estão brincando e começam a cantar em inglês. Isso é ótimo que vocês trazem, porque eu aproveito para fazer o gancho teórico, né? Que é assim, muitas famílias ficam felizes com isso que vem para casa, que é o inglês que vem chegando nas interações, mas muitas famílias ficam preocupadas, porque eu também tenho histórico de quem já deu aula, né? Muito tempo no currículo bilíngue, e eu me lembro que no início, né? Lá no início, quando a gente começou, as famílias tinham um pouco de preocupação, e aí diziam assim, ele só tá falando as cores em inglês, será que ele desaprendeu em português? E aí a gente vai trazendo isso para os pais, não é? Isso não acontece, eles não vão desaprender o que eles já sabem, né? O que acontece é que o cérebro dos bilíngues funciona assim. Eles vão ter vontade de falar numa língua porque veio mais rápido, porque lembraram antes, porque estão interagindo naquela língua. Então isso é muito natural de acontecer, de às vezes eles estarem preferindo usar uma língua para falar determinadas coisas mais do que a outra. E isso é
é natural acontecer. Então, é muito tranquilo, os pais têm que se acalmar, ficar tranquilo de que o que eles estão levando para casa é porque eles estão construindo um cérebro bilíngue, né? Bom, vocês mais ou menos responderam, mas talvez tenhamos mais exemplos aqui. De que forma o contato mais frequente com o inglês tem influenciado o desenvolvimento da linguagem na língua materna? Nas próprias propostas que a gente faz diariamente com eles, né? Por exemplo, assim, vou fazer uma proposta com cores, né? E a gente questiona que cor tu quer? Pink, blue. Então, eles já respondem, como tu falaste antes, né? Não é que eles não sabem a cor. Eles estão agregando, né? Uma nova linguagem e vem muito, assim, daí das cores em inglês na rodinha. Como tá o dia hoje? Ai, tem sun, né? Tem sol. Então, eles trazem muito isso na língua materna. Eles respondem em inglês na língua materna as propostas, que também, tanto é feito quanto numa, como em outra, né, em outro idioma, mas eles respondem na língua materna e em inglês, assim, eles vêm trazendo, né, diariamente isso, assim, para dentro das propostas. E vocês lidam naturalmente com isso? Naturalmente, né. Isso é algo bem legal também, né, Lúcia? De Sim. ver que vocês, assim, isso é uma das coisas que a gente trabalha muito na NH, com o nosso time de professores, e é muito importante que qualquer escola bilíngue entenda isso. Que os professores da língua materna, mesmo que eles não dão aula de inglês, eles estão inseridos nessa proposta, né, Lúcia? E isso que tu traz como exemplo mostra, assim, tá tudo bem se a professora fez uma pergunta em português e eles responderam em inglês, porque a professora da língua materna está preparada para entender esse desenvolvimento, não é, Lúcia? Até a contagem, né? Quantos colegas soltaram hoje? 2, né? Ok, eles responderam, né? Eu não preciso retomar com eles, 2. Não, 2. Né, 2 colegas soltaram hoje, 2, né, então é isso, né, e a gente acolhe super bem, né, assim, eles trazendo isso, e eu acho que é isso, né, esse acolhimento desse novo idioma, né, quando eles trazem na língua materna. Isso é muito importante, né, Lúcia? A gente fica muito feliz de ver que na INH isso é uma prática, que os professores, tanto de língua materna quanto língua inglesa, entendem essa necessidade de entender esse todo bilíngue, né, esse processo. Eu mesma, como visito muitas escolas, já tive essa experiência, assim, de visitar uma escola em uma outra região do Brasil, onde eu fiquei bem triste de ver a professora da língua materna, as crianças falando inglês, e ela disse: "Ei, chegou de inglês agora, aula de português, né?" E aí aquilo me doeu, porque eu fiquei pensando exatamente isso. Essa professora ainda não entendeu que essas crianças são bilíngues e que a gente pode fazer isso de um jeito bacana, sem querer dizer para eles que aquela língua ali não é bem-vinda na sala de aula, né? Mostrando para eles que, bom, talvez não seja o momento, vamos ir fazendo a troca, vamos ir aprendendo outras coisas, mas sem aquela poda do tipo, isso não é agora apropriado. Ou principalmente de entender que as línguas são caixinhas, né? Agora é a hora da língua materna, agora é a hora da língua inglesa, agora não se fala português, agora não se fala inglês. Então, dentro de um contexto bilíngue, a gente precisa entender que isso é mais fluido, né? Então... Sim, inclusive eles pedem, quando a gente questiona que música tu quer cantar hoje, às vezes eles pedem uma música em inglês, e daí a prof... Então, canta um pedacinho, ajuda a prof, né? Porque daí eles trazem ali do jeitinho deles, né? Eles trazem e a gente tenta, então, né, contribuir com eles neste momento, né? Isso, que bacana. Bom, um currículo bilíngue pressupõe integração de currículo. Contem como acontece essa integração entre os momentos em português e inglês dentro da rotina da educação infantil. É algo que os pais provavelmente têm bastante curiosidade. Que tipo de atividades tem favorecido essa transição natural entre as duas línguas? Acho que é importante dizer que na educação infantil da INH, além de ser um currículo internacional bilíngue, a gente trabalha com metodologia de projetos, né? Então, a gente percebe o interesse, a curiosidade, às vezes a necessidade de uma turma, e a gente planeja a partir dali projetos de estudos associados a essa curiosidade. E quem planeja é a teacher e a prof de língua materna, então a integração já inicia ali. Porque a gente pensa em histórias juntas, em objetivos juntos, em brincadeiras, músicas que a gente vai trabalhar, a gente pensa de maneira conjunta, não uma tradução, não de forma que, eu vou trabalhar em língua inglesa, depois tu repete em português, não. De uma forma que complementa as aprendizagens. Então, eu acho que a integração inicia ali, né? É uma continuidade, né? Se daqui um pouquinho a língua materna começa uma proposta, a língua inglesa termina. Ela não vai fazer uma tradução daquilo que tu já fez, mas ela vai dar continuidade naquela proposta, né? Perfeito. Até tem os momentos de duplicidade também que são juntos, né, Amanda? Que a gente também faz
Learner Centers, né? Sim. Que também são pensados juntas, né? Ambas as profs, né? A gente faz o planejamento em conjunto, né? Pensando sempre, assim, poder linkar alguma coisa com a outra, né? Dar essa continuidade. Isso foi uma diferença bem interessante desse ano com o Currículo Internacional Bilíngue, essa proposta de Learning Centers, que são os centros de aprendizagem, né? Então, que a gente divide a turma em pequenos grupos e eles vão um pouco com a prof de língua materna, um pouco com a teacher, fazer atividades diferentes. Às vezes é um registro gráfico, por vezes é uma questão matemática ou algo bem de linguagem. E a gente vai observando a criança mais individualmente e também é uma proposta integrada, né? Tá associado àquilo que a teacher está fazendo, tá associado com o que a prof de língua materna está fazendo. Então, é um exemplo semanal que a gente tem dessa integração entre língua materna e língua inglesa, e entre prof e teacher, né? E eu acho que é importante, assim, eu pegar esse gancho, porque eu trabalho com os alunos de pós-graduação, do curso de 120 horas, e eles sempre perguntam, eu tenho muitos coordenadores de escolas bilíngues como alunos, né? E a gente sempre conversa muito sobre isso, a importância do trabalho conjunto do professor. Como uma escola bilíngue precisa se articular para que haja momentos onde os professores, de alguma forma, planejam juntos. Porque a gente sempre diz, é um currículo integrado, ele é único. Então, não tem como professores pensarem separadamente esses projetos, que é isso que vocês estão dizendo. Precisa sentar junto em algum momento e, pelo menos, esboçar esse projeto. O que cada língua vai desenvolver dentro desse projeto? Quem começa, quem continua, quem finaliza, que tipo de proposta nós vamos fazer juntos, porque é isso que é, vamos dizer assim, a essência do currículo bilíngue, é um planejamento integrado que vai desenvolver um sujeito bilíngue único. Então, a gente precisa poder trabalhar dentro dessa constância de ter tempo. Então, às vezes, quando os professores me dizem, né, da pós, ai, Lu, simplesmente a escola não tem tempo nenhum pra gente planejar, a gente nem sabe o que o colega tá fazendo. Eu fico triste com isso porque alguns gestores não entendem a necessidade e a importância que isso tem. É claro que isso gera custos para a escola, gera, mas também gera um trabalho tão qualificado que ajuda muitas coisas que de forma intensa vai virar investimento para a escola, investimento positivo. Porque a gente cresce com o outro, né? Nós, professores, a gente fala isso, nós estamos constantemente aprendendo com as crianças, com as famílias, mas num currículo bilíngue integrado, a gente está aprendendo muito com a colega. Com o outro, né? Então, eu, como teacher, aprendo muito com a prof de língua materna, quando a gente planeja esses projetos, por vezes ela traz uma história que eu não conhecia, ou eu trago um olhar para a linguagem que ela não tinha pensado ainda. Então, é praticamente uma formação continuada, uma escola investir nesses momentos de integração, né? Exatamente. Me lembrei agora de um exemplo quando eu trabalhava com o primeiro ano também, que eu e a professora da língua materna, então ela, né, alfabetizava as crianças e eu olhava assim, nossa, que interessante. Mas eu trouxe algumas ideias diferentes dessa alfabetização em inglês. E aí eu me lembro que no planejamento ela dizia assim, nossa, eu achei tão interessante aquilo que tu fez, nunca tinha pensado sobre isso. Eu acho que eu vou fazer na língua materna isso também. E aí eu também pegava ideias dela, então a gente cresce como profissional trocando essas ideias, né? Isso é muito legal. E o olhar para a criança é ampliado, né? Potencializado, porque não é mais uma professora olhando para aquele desenvolvimento, são duas. Então, são dois olhares para ver o que a criança está alcançando, quais são as potências daquela criança, o que a gente pode investir mais, né? Exatamente. Então, contem pra gente como que o bilinguismo vem se refletindo nas interações sociais das crianças, tanto entre elas quanto com os professores, né? Contem aí uns exemplos de coisas interessantes que têm acontecido nas interações. Isso foi até na semana passada. Nós estávamos brincando, né, ali no Brinquedo Livre, e as crianças começaram a falar assim, eu sou do time do Grêmio, eu sou do Inter. E eu olhei para uma criança, né, que até então não tinha falado ainda, eu disse, e tu, amor, que time tu é? Daí a criança olhou para mim e disse, eu sou do Blue. Eu disse assim, que legal, do Blue. Mas que time é o Blue? É do Grêmio. Assim, uma entonação, uma expressão, tipo assim, prof, tu não sabe que o Blue é do Grêmio, né? Uma foi coisa tão óbvia, natural, né? foi tão lindo, né? Ele disse, então tá, que legal, né? Então, assim, e nessas brincadeiras vem muitas, por isso que eu digo, né, assim, o quanto brincar ali, né, que a teacher tá presente, o Brinquedo Livre, o pátio traz muitos aprendizados para eles. Outro dia a gente também estava brincando de escritório
E a gente tem os helpers do dia na sala, né? Todo dia tem 2 crianças que são helpers, né? Eles adoram, né? Prof, quem é o helper hoje? E na brincadeira esses dias apareceu também, né? Prof, posso ser tua helper? Eu disse, pode. Que ela quis dizer minha ajudante, né? Então, assim, aparece muito, né? Assim, frequentemente, né? É muito lindo, é muito fofo, né? É como um quebra-cabeça, assim, eles vão montando, né? Vão colocando ali as palavrinhas dentro do português, né? E fica um amor, né? Que bacana. Nesse brincar espontâneo aparece muita coisa. E acho que é bonito de dizer, a gente também brinca em inglês, Claro, gente. O Currículo Internacional Bilíngue não é só as propostas, é também a interação diária e nos momentos espontâneos. Eu lembrei que a gente brinca de hide and seek, né? De esconde-esconde com eles. E eles vão lá, fecham os olhos, quem vai contar e conta 1, 2, 3, em inglês até 10, crianças de 2 anos fazendo essa interação do brincar em língua inglesa. Isso, a contagem parece muito também, assim, nossa, é um amor, né? Eles contando, assim, nas brincadeiras, no pátio, né, de brincar de esconde-esconde, e contam, né, é lindo, assim. É muito bacana, né? E a gente está falando agora de educação infantil, mas tem vários exemplos da língua materna, da língua inglesa no ensino fundamental, que é isso que vocês estão falando. No brincar aparece muito na educação infantil e nas interações de aprendizagem aparecem no fundamental, onde, por exemplo, algo da própria alfabetização, né? Onde eles fazem relações entre uma língua e outra, ou então na matemática, onde eles trazem uma expressão em inglês na aula de língua materna e isso vai sendo construído junto. Então é muito bacana, né? Esse entendimento de que esse vocabulário todo está sendo construído, está crescendo, está evoluindo e está tendo espaço na escola para se desenvolver. Que bacana, meninas. Bom, na visão de vocês, como essa ampliação de carga horária tem contribuído para o desenvolvimento cognitivo e cultural, em especial das crianças? Quando a gente pensa na questão cultural, é muito legal ver como essa diversidade agora não é tanto mais da língua materna, é também, mas a gente traz nursery rhymes, que são aquelas canções folclóricas clássicas de outros países, a gente traz diariamente na língua inglesa, vivências institucionais como o Thanksgiving, que a gente comemora, a gente celebra esse momento de agradecimento, que é algo que vem dos Estados Unidos. Nós temos um momento de marshmallow na fogueira, que também é super característico de outros países, principalmente do hemisfério norte, que a gente vivencia com eles. Então, essa diversidade cultural está presente na rotina e ao longo do ano também em propostas mais especiais que eles vivenciam. Que isso também, a gente também está agregando aí o Prof. Gustavo, né, de educação física, tem a música também, né, que também, eles também agregam dentro desse currículo, né, que é bem bacana, né, que eles também trazem, assim, para as crianças, né, muitos aprendizados. E isso que eu acompanho o trabalho, né, que vocês fazem, todo o trabalho da NH, essa questão cultural de vivenciar não só, né, o inglês e a cultura americana, mas, assim, de vários povos falantes do inglês, assim como as vivências brasileiras que estão sempre muito presentes, folclore, cultura regional, né, que é isso que tu tá trazendo, né, Lúcia? Que eu sei que eles fazem os churrasquinhos com o professor Gustavo, dançam músicas gauchescas, porque isso tem a ver com a nossa região. Então, a cultura como um todo permeia. E isso permite o quê? Um alargamento cultural muito bacana também, né? Sim, são crianças abertas para a diversidade, né? Para o que tem dentro do Brasil, para o que tem fora. Mundo, né? E esse aprendizado impacta no cognitivo, né? Que tem a ver com o que eu pergunto para vocês, principalmente porque eu costumo falar muito sobre isso. Uma coisa é quando a gente aprende língua pela língua, né? A gente vai aprender uma sequência, eles aprendem vocábulos, aprendem estruturas, mas quando a gente aprende a pensar por meio da língua é muito diferente, porque isso tem uma cognição envolvida. Sempre falo, a gente sabe que aprender é uma demanda cognitiva, mas é uma demanda cognitiva boa. Aí, quando a gente pode aprender também outra língua, isso é uma demanda ótima. Por isso que tem tantos estudos hoje mostrando os benefícios do bilinguismo, né, para o cérebro, para a cognição das crianças. Porque a possibilidade de fazer isso que eles fazem, que é aprender coisas que são da escola, aprendizados acadêmicos, por exemplo, no fundamental, e poder pensar sobre isso, poder sintetizar, refletir, trazer uma ideia, discutir, discordar, tudo isso vai formando, né, todo um cérebro diferenciado para o aprendizado. Então, tudo isso é benefício, né? Que bacana, meninas. Bom, então, voltando para a parceria, como que o trabalho em parceria cresce numa proposta, né, interdisciplinar?
Nós estamos trabalhando lá na nossa turma, os bichos do mar, né? Então, esses dias a gente começou com o cavalo marinho e eu primeiro perguntei para eles o que eles gostariam de saber sobre o cavalo marinho. E eles trouxeram, né? Tamanho, peso, cores. E daí eu passei para a teacher e a teacher no outro dia, então, mostrou um vídeo, retomou com eles, né? Que ele muda de cor, que ele se camufla. Então, é isso, sabe, que a gente faz, que a gente vai repassando e vai se ajudando e vai... Até eu também falei para ela, quer saber, traz então um vídeo, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai buscando ali com as crianças, né? Eu busco, ela continua, daí depois, no outro dia, eu perguntei pra eles, eu disse, e o que vocês descobriram? Que cor é o cavalo marinho? Daí eles falaram, né, a teacher disse sim, que ele muda de cor, e que daí ele se esconde, ele fica, né, do jeitinho deles, assim, mas até um trouxe, né, diz que ele se camufla, né, e eu acho que é isso, né, eu acho que é assim que a gente vai trabalhando, né. Eu pensei também num exemplo recente, a gente está desenvolvendo um projeto sobre os contos clássicos e a literatura no geral e o que ela pode nos ensinar, assim, sobre o conviver em grupo. Então, eu narrei o Little Red Riding Hood, né, a Chapeuzinho Vermelho, em língua inglesa, o conto clássico, com dedoches, com itens de madeira também para fazer o cenário. E trouxe esse conto clássico na língua inglesa, desenvolvi isso com as crianças, e a prof de língua materna trouxe a Chapeuzinho Amarelo, que é uma história que não existe em inglês, né? Uma história do Chico Buarque. Exato. Então, ela trouxe essa parte bem brasileira para algo que a gente estava desenvolvendo de uma literatura clássica da língua inglesa. E algo que eu não poderia fazer em língua inglesa, porque esse livro a gente nem possui. Então, é ali que a gente cresce, que a gente se complementa. Então, uma traz e a outra agrega isso, né? Isso mostra a riqueza de um projeto interdisciplinar bilíngue em relação a algo que não é assim pensado a partir das línguas, né? Que vocês trazem exemplos ótimos para mostrar assim. As professoras crescem num trabalho interdisciplinar porque se alimentam dos aprendizados umas das outras. Eu acredito que as crianças também observam isso, porque uma coisa é chegar na sala, o que a teacher tá fazendo? Não sei, né? E quando eles percebem, não, peraí, elas sabem, porque ela começou ontem com as perguntas do cavalo marinho e hoje a outra teacher já trouxe sobre o cavalo. Então, eles percebem a união, eles percebem, e isso também passa como valores para as crianças. Porque uma das coisas que eu tenho falado muito nos últimos tempos é a gente quer que os alunos sejam colaborativos, saibam trabalhar em grupos, que essas são as competências do futuro e do presente. Se a gente não trabalhar isso na escola, se a gente não trabalhar de forma cooperativa, se a gente não ensinar para eles que trabalhar de forma cooperativa cresce, é bom, é bacana, mas para isso tem que ouvir o outro, tem que ceder de vez em quando, tem que ouvir uma ideia que talvez não era exatamente a ideia que a gente queria, mas está tudo bem, né? Então, quando eles observam isso nos professores, eles também percebem que isso é algo que pode acontecer com eles. Então, é um ensinamento que prevalece, né? Que continua. Que bacana. Se vocês fossem listar, então, assim, pensando agora de forma prática, as principais diferenças entre o período em que tínhamos o currículo bilíngue e agora o currículo internacional bilíngue, quais se destacariam, né? A gente já falou sobre isso, mas talvez seja interessante listar, porque às vezes os pais têm essa dúvida, mas qual é a mudança final, né, do que era para o que é agora? Porque já era bilíngue, então o que muda? A gente poderia listar, assim, exatamente em pontos, o que poderia ser? Comunicação, compreensão maior, né? Maior, eu acho que agora, muitas vezes, assim, o comando que a teacher dá, eles já compreendem aquela frase inteira, aquele comando, eles têm já essa compreensão, né? Eles cantam mais, nossa, muito assim, né? Eles produzem mais naturalmente. E outra diferença também é que a NH trabalha muito tempo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que norteia as escolas do Brasil. Mas agora a NH tem também um currículo chancelado por Cambridge, para ter mais objetivos, mais habilidades, por vezes mais algumas propostas pedagógicas de inspiração. Então, eu acho que a NH, que já fazia um trabalho excelente, cresce ainda mais com esse olhar de Cambridge para a aprendizagem dos alunos mundialmente, né? A gente tem alunos que estão vivenciando objetivos, vivenciando propostas, que são propostas que crianças ao redor do mundo também vivenciam, né? Acho que o que vocês trouxeram foi essencial. Eu ainda acrescentaria, por exemplo, quando a gente pensa nas crianças pequenas, né? A educação infantil é um espaço de tempo na vida das crianças muito importante para esse input, né? É uma época, assim, ali por volta dos 2, 4 anos, onde eles estão com o cérebro completamente pronto para as aprendizagens de linguagem. Então, a gente dá esse input maior, a gente está qualificando
as aprendizagens deles de certa forma. E além de, porque é uma imersão, né? Aquilo que a gente fala, eles estão imersos agora dentro de uma proposta, porque é todos os dias, né, uma quantidade de tempo bem significativa, então eles estão imersos. E puxando o gancho do que a Amanda falou também, bem importante pensar que a gente, além de um currículo que já era qualificado, agora a gente tem uma chancela internacional para abrir ainda mais esses horizontes das crianças, para pensar em competências ainda maiores, que são competências globais, que são competências de crianças do mundo, que os nossos alunos estão tendo acesso agora, por a gente estar usando um currículo que é internacional também. Bom, então finalizando, né, a gente podia olhar assim para o futuro. Se a gente olhar para o futuro, como que vocês imaginam que essa base bilíngue na educação infantil vai impactar nas próximas etapas escolares das crianças, né? Que impacto tem nas próximas etapas e também na vida deles? Eu acredito muito na leitura, na escrita, na linguagem, né? Nos fonemas que a gente fala muito. Eu acho que eles vão chegar assim, uns aviões lá no fundamental, né? Eu acho que isso tá vindo muito rápido agora, né? E eu acho que isso vai agregar muito, né, futuramente para eles. Crianças também abertas à diversidade, à pluralidade, porque com sujeitos bilíngues, além da diversidade cultural, eles sabem que isso aqui não é só uma mesa, table também, eles têm essa flexibilidade cognitiva, né? Então, eu vejo crianças mais abertas, mais prontas para esse mundo plural que a gente vive, né? Crianças mais preparadas para o mundo. Exato, preparadas para viver onde eles quiserem, né? Aqui no Brasil e serem qualificados, ou no exterior e serem qualificados. E principalmente, né, o que eu tenho visto é que as competências do século XXI, que a gente tem falado tanto sobre isso, que fala sobre o trabalho em grupo, a própria competência, né, matemática, o olhar para o outro. Então, tudo isso está muito atrelado a uma competência bilíngue, que é o saber se comunicar com o mundo, é se colocar no lugar do outro, é poder estar aberto